Não, então, ontem eu publiquei ali a informação de que a CBF detectou vários problemas no trabalho da Pia e que está analisando se ela fica ou não. E hoje estou dando aqui uma informação já do perfil que eles estão traçando se decidirem pela substituição dela. Eu te diria que, pelo meu feeling, hoje está mais para sair do que para ficar. É o que está, mas não está tomada a decisão. Ele vai, inclusive, ouvir as jogadoras, como ele fez na masculina, está adotando várias estratégias iguais da seleção masculina, que é de ouvir jogadores, não querer tirar técnico do clube. E hoje a gente está até publicando ali de alguns nomes que poderiam ser eventuais substitutos. Os problemas que ele viu, eu estou falando aqui, é o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que teve lá na Austrália, acompanhou o trabalho da seleção. Alguns dos problemas são problemas de planejamento, porque entendeu que não foram observados os adversários da primeira fase. A CBF deu orçamento principalmente para observar seleções que já iam estar nas oitavas, e a França, que era um adversário forte. Então ficou a impressão de que a Pia já estava entendendo que estava garantida a vaga nas oitavas. Aquele último jogo contra a Jamaica, muita demora para substituições, né? Um certo inércia, podemos dizer assim. Isso incomodou a CBF. Ela botou as atacantes quando faltavam ali 10 minutos para acabar o jogo, né? Então, esses são alguns dos aspectos aí que estão sendo levados em consideração e que não agradaram a CBF, né? Inclusive, não é só a Pia, o departamento de seleção inteiro, que talvez há um entendimento de que faltou ali uma pessoa para também ter uma interlocução com ela, para discutir tática, enfim. Essa é uma outra análise, e hoje eu estou publicando uma informação de que, se for decidido por ela sair, isso vai ser decidido quando ela voltar da Suécia. Esse é outro problema, que ela foi para a Suécia sem avisar a CBF, sem conversar com ninguém. Claro, a terra natal dela, né? Mas acabou e ela continuava empregada da CBF. Não é que nem o Tite, que podia ir para onde ele quisesse, porque ia acabar o ciclo dele, né? E aí, quando ela voltar, vai ter essa conversa aí com o Edinaldo para tomar uma decisão. Antes disso, ele deve ouvir as jogadoras, um grupo de jogadoras, que é composto pela Tamires, Rafaele, Marta, Debinha, tá me faltando um nome aqui, eu acho que é a Andressa. E que, como ele fez também na masculina, e alguns dos nomes aí que estão sendo pensados, é o meio óbvio que é o Arthur Elias, mas tem Rosana Augusto aí do Red Bull, e também a Emily, que já foi técnica da seleção e hoje está no Peru, né? Mas não é que já está, coisas ali, nomes que agradam ali, né? Se for tomada a decisão, vai ser uma análise mais profunda para saber o que a CBF tem preferência por uma mulher se for feita uma substituição, mas não significa que vai acontecer, que necessariamente vai ser uma mulher. Não é uma obrigação. Rodrigo, aqui na Austrália a gente já está à frente, né, do nosso tempo. E aqui o Arthur Elias já é o técnico da seleção feminina. Tá vendo? Eu tô tentando derrubar a Pia e eu tô me derrubando aqui, Perrone. Olha lá como é que funciona. Ó. Castigo. Os corintianos vão ficar muito bravos comigo, mas eu acho, na minha humilde opinião, que ele seria o nome perfeito para assumir a seleção. E você? Se ele for na linha do Arthur Elias, ele vai ter que resolver uma questão parecida com a que ele teve com o Fernando Diniz, porque ele vai adotar a mesma política de não tirar técnico do clube, para ser coerente com o que ele fez na seleção masculina. E aí, nesse caso, teria que haver uma conversa com o Corinthians para saber, enfim, não sei se vai ser o mesmo modelo. Isso aí eu acho que seria uma discussão ainda avançada para esse momento, quando a gente ainda não tem, ainda não foi tomada a decisão sobre a Pia, né? A Pia, inclusive, pediu para ficar, né? Eu não acho que a mensagem foi muito bem recebida, não, para falar a verdade. A mensagem de pedida de ficar... Algumas coisas interessantes, né, que o Rodrigo estava falando, por exemplo, de novo a gente vê no futebol aquela história de falar com o atleta, né? Conversar com o atleta. Imagina a gente na nossa profissão, né? Olha, vai mudar o editor, vocês escolham aí o editor, né? Assim, o atleta tem essa
não sei se dá para dizer de vantagem, mas esse benefício de poder escolher o próprio chefe, às vezes, ou pelo menos optar. Não sei se esse é o melhor caminho. Questão da PIA, de pegar e ir embora e ir para a Suíça, na minha opinião, acho que é meio que uma desorganização total, né? Você não chega e vai embora sem falar nada para o seu chefe. Se tiver uma ordem, uma organização, você saber que tem que ir lá e falar. Então, acho que fica parecendo uma desorganização geral, não uma questão só da cabeça da Pia. E, em relação ao trabalho dela, a gente não pode esquecer, na Copa do Mundo, na minha opinião, não sei na de vocês, na minha opinião, foi muito ruim. Ela errou muito, tal, assim. E claro, o Brasil foi eliminado na primeira fase, então não tem muito o que falar. Só que a gente não pode jogar fora o que foi feito antes. Eu acho que o Brasil chega na Copa com uma seleção que sabe usar a sua força coletiva melhor do que antes. Acho que a Pia entregou isso, organizou e deu mais poder coletivo para o time. Agora, se optarem pela saída dela, assim, não tem muito o que falar, né? O Arthur Elias é o cara no cenário do futebol brasileiro que está se destacando, que é o cara que está ganhando os títulos e tal. Então, assim, não tem muita discussão se o olhar for interno. Agora, se esse olhar for externo, aí a gente tem um universo muito maior para escolher. Perrone, eu concordo com você que ele é um nome mais cotado no momento, porque ele faz o melhor trabalho de futebol feminino no Brasil no momento. Agora eu discordo com essa coisa de escutar os jogadores. Óbvio que a decisão tem que ser da CBF, mas eu acho que escutar os jogadores pode ser uma boa, não? Para escolher alguém que fale melhor com os jogadores, ou não? Eu acho que é mais uma questão assim de feeling. Você tem que. Desculpa, Rodrigo. Só acho que é uma questão mais assim de feeling. Você tem que sacar, entender o que os jogadores. Quem vai funcionar melhor com eles e tal. Mas não assim abrir, tipo, sentar aqui, ó, e aí, né? O que vocês acham? Vamos colocar quem? Só para deixar claro. Então, só para esclarecer aqui. Não, só para esclarecer. O ouvir os jogadores não é perguntar para eles quem é o melhor a ser escolhido. Ouvir as jogadoras, no caso, né? Como foi ouvir os jogadores. Nesse caso agora, é entender como foi o trabalho na Copa, que como elas viram o trabalho em geral, para também ter um diagnóstico em cima de ouvir o que elas falaram sobre a permanência da Pia, que é a primeira decisão que ele vai tomar, né? Então não é tipo, você vai escolher os jogadores. É claro que elas vão acabar tendo um peso na permanência ou não com o que elas disserem, mas não é uma opinião definitiva que elas vão escolher quem vai ficar ou não, assim como os jogadores da masculina, né? Aquele grupo que foi ouvido, também não escolheu, eles foram ouvidos sobre o que era na época a opção, que era o Ancelotti, mas foram ouvidos como uma percepção de como eles enxergavam o trabalho daquele técnico específico, e a decisão foi tomada pela CBF. Eu concordo com a Domitila e acho que não vejo problema nesse modelo, não acho que o jogador tem que definir, porém eu acho que é importante ter uma percepção de como ele vê o trabalho daqueles determinados técnicos, e aí um conhecimento a mais que você tem para a diretoria da CBF tomar uma decisão. Inclusive porque também teve esse diagnóstico de que a supervisão da seleção feminina, né, que é feita pela Ana Lorena, não tinha muita, digamos assim, não agia tanto em relação a essa coisa de parte tática e técnica, então acaba não sendo uma interlocução para a diretoria da CBF, né? Assim como não tem um diretor na masculina, que na minha opinião é um erro que deveria existir, né? Para ter essa interlocução, mas é só para deixar claro, é nesse sentido de ter uma percepção de como é o trabalho, de como enxergam determinados, no caso das meninas, como enxergaram o trabalho que aconteceu ali na Copa, não é escolher o técnico,